Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e nesse vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o desenvolvimento pessoal. E o assunto de hoje é sobre a firmeza. E para falarmos de firmeza, nós vamos primeiro refletir sobre o princípio da vontade de Deus em nossa vida. Deus nos criou para fazermos o bem e vivermos no seu amor. Então, deste modo, quando uma pessoa ela recusa, de alguma maneira, a viver no seu amor ou mesmo a fazer o bem, é como se ela desviasse da órbita, é como se ela desalinhasse a sua vida. Então, dessa forma, é que entra a importância de uma conduta de firmeza. E nesse sentido, essa conduta representa não somente uma chance de possibilitar com que as pessoas mudem de vida, transformem a sua vida através da nossa conduta com elas, ou até mesmo o outro sentido é favorecer que o bem prevaleça. Então, deste modo, podemos concluir que a atitude de firmeza é, na verdade, uma atitude de caridade para com as outras pessoas. E em nossa vida nesse mundo surgem situações em que é necessário essa atitude de nossa parte para que possamos possibilitar que o bem que prevaleça nesse mundo. Mas para que tenha o efeito de despertar as pessoas, é essencial que tenhamos o intuito de querer o bem das pessoas e também tenhamos como o princípio o amor, porque somente dessa forma que conseguiremos alcançar o resultado de ter, seja uma transformação na vida delas ou mesmo de possibilitar que o bem prevaleça. Então, mesmo que em algumas situações tenhamos que agir de uma maneira mais séria e firme, é essencial que sejamos movidos pelo amor que vem de Deus, para dessa forma despertarmos as outras pessoas ao caminho certo. E dessa forma elas irão ter a possibilidade de deixar o que é errado e ir em direção ao que é certo. A nossa sociedade, muitas vezes, realizada-se uma confusão, que fica aquele relativismo, onde não existe o certo e o errado, mas isso não é o plano de Deus, porque o plano de Deus em nossa vida consiste com que caminhemos no seu amor e façamos o bem em cada momento de nossa vida nesse mundo. Outra confusão que às vezes surge em nossa sociedade é considerar que agir com amor é somente agir com uma conduta de suavidade, serenidade, mas isso não é verdade também, porque é exatamente em situações assim em que se faz necessário uma conduta firme, em que fica ainda mais evidenciado a caridade para com os outros. Eu vou citar aqui um exemplo para ilustrar melhor a situação. Imaginemos que tem uma pessoa caminhando em direção a um precipício e você veja essa pessoa indo nessa direção. Imagine como será a sua conduta. Será que você irá chamar essa pessoa com uma conduta assim suave, serena, sorridente? Será que com essa conduta você conseguirá realmente despertar essa pessoa, fazer com que ela enxergue o perigo que ela está correndo, a direção errada que ela está caminhando? Porque se formos analisar, se ela continuar nessa mesma direção, prosseguir em direção desse precipício, isso resultará em sua morte. Então, dessa forma, podemos concluir que uma atitude suave, serena, não terá a eficiência de despertá-la, de fazer com que ela realmente enxergue a direção errada com que ela está caminhando. Então, nessa situação, é necessário que seja uma conduta firme, uma conduta séria. E essa conduta consistirá exatamente em querer o bem dessa pessoa, em possibilitar com que ela enxergue a direção errada em que ela está caminhando. E isso é uma prova de amor para com ela, porque dessa forma você estará possibilitando
uma reflexão ali naquele momento e que ela entenda que aquele caminho não possibilitará uma direção de vida, mas sim de morte. Então, dessa forma, fica um pouco mais exemplificado que uma atitude de firmeza e seriedade é também uma conduta de amor e de querer o bem das outras pessoas. Outro exemplo é através de uma conduta firme, palavras firmes e também o olhar firme. E eu aprendi isso com Jesus. No filme, por exemplo, do Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo, isso fica bem salientado. E o Mel Gibson inspirou muito na beata Ana Catarina, que relata em seus escritos, em detalhes, como que foi a vida de Jesus nesse mundo. Então, voltando à análise do filme, isso ficou bem evidenciado, a conduta de firmeza de Jesus em diversas situações, seja a conduta, as suas palavras firmes e também o seu olhar de firmeza. E isso despertava diversas pessoas que estavam no caminho contrário ao plano de Deus para o caminho do bem, o caminho que se configurava com a vontade de Deus. Então, a conduta de Jesus estava sempre interligada com o seu modo de viver, em que ele agia sempre com firmeza e coragem. Então, dessa forma, podemos observar que ele não tinha medo, por exemplo, daqueles que se consideravam dominantes daquele tempo, que eram as pessoas que exerciam algum cargo de poder. Então, eram exatamente essas pessoas que podemos observar com que ele buscava ainda mais despertá-las para o caminho certo. E nisso ele tinha uma atitude, seja de seriedade, seja de firmeza, e era exatamente tendo o intuito de trazê-las para o caminho de Deus, para que elas enxergassem que aquela direção que elas estavam caminhando não estava certo. Então Jesus nunca teve medo e ele sempre agiu com amor, de forma a despertar e a tocar na consciência das pessoas, porque essa é uma forma em que Deus age em nossa vida. Ele toca em nossa consciência. Como Ele nos criou para o bem e para o amor, quando desviamos dessa direção, tanto do bem, tanto do amor, Ele busca nos tocar exatamente através da nossa consciência. Dessa forma que é aquela porta para que possamos enxergar que estamos caminhando em uma direção contrária e refletindo, temos a possibilidade de decidir mudar a direção, voltando para o caminho certo, que é o que a vontade de Deus em nossa vida. Prosseguindo a análise do filme do Mel Gibson, podemos verificar que Jesus sempre, em diversas situações, ele agia falando a verdade, seja abertamente e também às claras. E dessa forma, com essa determinação, ele tinha como intuito exatamente despertar a consciência das pessoas. Podemos, por exemplo, analisar aquela parte do interrogatório de Jesus, em que ele foi levado, ele já tinha sido preso, e diante dos mestres da lei e dos fariseus, ele mesmo preso, acorrentado, podemos verificar que ele permaneceu livre. Nada o intimidou, o deixou com medo, muito pelo contrário, diante deles ele continuou falando a verdade às claras e abertamente. Dessa forma, então, podemos concluir que uma pessoa que age no bem, buscando fazer a vontade de Deus, mesmo que ela seja pressionada em alguma situação, ou mesmo que chega ao extremo dela ser presa, por exemplo, interiormente ela permanecerá livre. Nada a aprenderá, nada a irá intimidar, porque ela continuará com a mesma conduta firme e determinada, de forma a despertar as outras pessoas a enxergar o erro que elas estão cometendo. Então, dessa forma, naquele interrogatório, podemos verificar que os fariseus e os mestres da lei
ficaram desconcertados, porque uma pessoa que caminha contrariamente à vontade de Deus, na verdade, ela está num caminho de escuridão. E quando vem a luz incomoda, porque a luz, ela é mais forte. O efeito da luz sobre a escuridão, entre a escuridão e a luz, o que permanece é a luz. Então, é por isso que podemos observar que naquela situação os fariseus ficaram desconcertados, exatamente porque eles não estavam caminhando no que é certo, na verdade, mas sim o caminho que eles estavam trilhando infelizmente, estava contrário ao plano de Deus. Outro exemplo também, nesse mesmo interrogatório, podemos observar que um dos soldados, querendo se mostrar, aparecer, agradar, né, na verdade, aqueles dominantes ali, os fariseus e mestres da lei, ele dá uma bofetada em Jesus. E naquele momento, podemos ver que Jesus o olha firmemente. E em seguida, ele o coloca a repensar. Com a seguinte pergunta, o questionamento, foi assim: se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, nesse momento, podemos notar que aquele soldado ficou desconcertado, porque a conduta dele não foi embasada no bem, e sim no mal. Então, foi uma chance em que Jesus colocou aquele soldado e também os outros presentes a repensar o que estava se passando ali. Outro momento que fica ainda mais evidenciado o efeito da conduta de Jesus foi diante de Pilatos. Podemos notar que diante de Pilatos, através das palavras firmes, a conduta e o olhar profundo para Pilatos, Pilatos, né, ficou totalmente desconcertado e a repensar, porque ele era uma pessoa muito ligada somente às coisas desse mundo, ao poder, ao alto cargo que ele exercia naquela época. Então, nisso podemos perceber uma grande fraqueza que tinha no interior dele, porque a nossa fortaleza nesse mundo está exatamente em buscarmos a Deus, em nos empenharmos para fazer a sua vontade. Quando nos ligamos meramente nas coisas desse mundo, nos enfraquecemos e não temos raízes. Então, exatamente por isso que Pilatos temia perder o poder, ser de alguma forma penalizado, coisa que em Jesus não existia. Mesmo ali diante daquele julgamento, daquela situação em que ele sabia que seria crucificado, ele permaneceu firme e com coragem, exatamente porque, sendo Deus, ele estava totalmente interligado com o Pai, fazendo exatamente o bem desse mundo. Enquanto Jesus viveu nesse mundo, ele sempre agiu fazendo o bem e também despertando as outras pessoas à mudança. Mas aceitar essa mudança dependia da aceitação pessoal, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio para aceitar, fazer a sua vontade ou recusar. Mas mesmo assim, enquanto viveu nesse mundo, Jesus sempre persistiu nessa conduta de buscar despertar cada pessoa com que ele convivia, com que ele entrava em contato, exatamente a uma mudança de vida para trilhar o caminho de Deus. Então, dessa forma, em nossa vida, nós também não podemos omitir. Nós temos que possibilitar que outras pessoas também caminhem na direção certa. E nisso, precisamos, em diversas situações, ter uma conduta firme. E em muitos momentos, em várias circunstâncias, é necessário uma persistência, que muitas vezes acontece das outras pessoas recusarem a mudança. Então, a nossa responsabilidade é exatamente de continuar ali, persistir, de forma a possibilitar com que elas transformem, aceitem a mudança de vida
ou mesmo impossibilitar com que o mal, o erro, se alastre com força, como se fosse uma erva daninha. E quando agimos assim, na verdade, nós não estamos nos colocando acima dos outros. Muito pelo contrário, nós nos colocamos ali na mesma direção que eles, no sentido assim de estarmos querendo o bem deles. Outro exemplo no filme do Mel Gibson, da conduta de Jesus, é quando os mestres da lei e os fariseus queriam apedrejar Maria Madalena. Diante daquela situação, Jesus, com as suas palavras firmes e a sua conduta de firmeza, ele colocou aqueles homens a repensarem, a refletirem. E o efeito foi tão notável que podemos ver que, ao invés deles prosseguirem naquela conduta de apedrejar, eles foram, na verdade, de encontro com a sua própria consciência. E nisso, eles começaram a jogar todas as pedras que estavam na mão deles no chão. E diante dessa conduta deles, Jesus estava escrevendo no chão. Então, em seguida, ele levanta, olha com firmeza para eles e em seguida ele se volta para Maria Madalena e a olha profundamente. E nesse olhar, exatamente Jesus estava possibilitando com que ela refletisse a sua conduta de vida e favorecendo com que através dessa reflexão ela despertasse para mudar de vida. Outro exemplo também foi com Pedro. Quando Pedro o negou pela terceira vez, Jesus o olhou profundamente. E esse olhar de Jesus possibilitou com que Pedro refletisse o seu erro, a sua conduta que ele tinha acabado de ter naquele momento. E isso foi tão forte que Pedro saiu dali correndo e chorou amargamente. Ele foi de encontro com a própria consciência e depois disso ele resolveu mudar e transformou a sua vida. Outro exemplo também é o Cirineu. No início, quando ele foi convocado, a ajudar Jesus a carregar a cruz, por medo ali de todas aquelas autoridades, ele não queria se comprometer com Jesus. E logo que ele foi começar ali a ajudar Jesus, Jesus o olhou profundamente. E esse olhar foi muito forte para ele. Tanto é que depois ele teve a coragem de defender Jesus. Naquele momento em que ele visualizou, presenciou, na verdade, ali aqueles soldados batendo em Jesus, ele resolveu defendê-lo. Ele teve a coragem de bater de frente com eles e defender a justiça. Ele não aceitou que aquela situação ali de injustiça e de humilhação prosseguisse. E dessa forma, não somente naquele momento, mas depois a sua vida teve uma transformação. Ele nunca mais esqueceu aquele olhar de Jesus, que mexeu totalmente com a vida dele. E outro exemplo também que temos no filme do Mel Gibson é quando Verônica aproxima de Jesus e enxuga o rosto dele. E Jesus ali notando todo aquele amor dela e mesmo a coragem, porque ali tinha muitos soldados, que estavam fazendo toda a guarda ali, e mesmo assim ela teve toda aquela determinação de ajudar Jesus. Então Jesus, com aquela gratidão, a olha profundamente e em seguida, esse foi um olhar assim de profundo amor. E em seguida ela queria até mesmo oferecer água para Jesus, mas não foi possível. Mas mesmo não sendo possível prosseguir ali ajudando Jesus, ela não esqueceu aquele olhar de amor dele. Isso ficou profundamente marcado na vida dela.
Então, isso foi um pouquinho do que foi retratado no filme do Mel Gibson. E eu convido você, se você ainda não assistiu A Paixão de Cristo, assista, porque esse filme é muito profundo e retrata um pouquinho do que foi a vida de Jesus nesse mundo e da sua paixão e morte na cruz. E nas Sagradas Escrituras tem muitos relatos no Evangelho que retratam a firmeza e a coragem de Jesus. E nessas situações, ele sempre foi movido tanto pelo amor quanto pela verdade. E mesmo em situações em que era necessário Jesus agir com seriedade, ele era movido pelo amor. E um amor que buscava a transformação de vida das pessoas e não deixar que o mal ou mesmo o erro prevalecesse, e sim o bem. O vídeo de hoje ficou um pouquinho extenso, então eu vou dividi-lo em duas partes. Então nós vamos encerrar aqui a primeira parte e vamos já prosseguir com a segunda parte agora logo em seguida. Então nos vemos agora há pouco.